Bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Marlon Moreira e no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa aula de conjuntos. Na aula de hoje vamos aprender um pouquinho sobre as operações entre conjuntos. Vamos ver reunião ou união de conjuntos, interseção de conjuntos e diferença entre conjuntos. Bom, primeiro, reunião ou união de conjuntos. Pelo nome, a gente já tem noção. A gente vai unir os conjuntos. Aqui diz o seguinte: dados dois conjuntos, A e B, a união de A com B, que é representado por esse símbolo, é o conjunto formado pelos elementos de A mais os elementos de B. É o que diz aqui, ó. A união com B, X tal que X pertence a A ou X pertence a B. Lembrando que X aqui pode ser qualquer elemento do nosso conjunto. Pode ser número, pode ser letra. Depende do que se trata o nosso conjunto. Então, a união vai ser a gente unir, por exemplo, o conjunto A. Temos o conjunto A, temos os elementos 1, 2 e 3. E o conjunto B, temos os elementos 1, 3, 5 e 7. A união de A com B vai ficar assim, ó. A união com B, a gente vai pegar todos os elementos de A e juntar com todos os elementos de B. Veja que o 1 aparece tanto aqui como aqui. Então, a gente não precisa repetir. O elemento 1, a gente só coloca ele uma vez. O 2 aparece aqui, mas não aparece aqui. Como é união, a gente vai unir. A gente vai colocar. O 3, novamente, né? O 3 também repete. Aparece aqui e aparece aqui. A gente coloca apenas uma vez, já é o suficiente. E o 5 e o 7. Pronto. Está aí o nosso conjunto. A união com B. Bem simples, né? Então, a gente vai unir os elementos de A com os elementos de B. Aí vocês podem perguntar, mas se os elementos de A forem igual aos elementos de B? Então, vamos citar outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, se a gente tem um conjunto C. O conjunto C é 1, 2 e 3. Veja que o conjunto C é igual ao conjunto A. A união desse conjunto vai resultar na mesma coisa. A união com C continua sendo 1, 2 e 3. E se nenhum número se repetir, a gente vai juntar todos os elementos e formar apenas um conjunto. Tranquilo essa parte, não é, pessoal? Bem tranquilo. Se a gente fosse representar esses dois conjuntos em forma de diagrama. Temos o conjunto A e temos o conjunto B. A união desses dois conjuntos, representado pelo diagrama, seria todo o nosso conjunto, ou seja, a gente ia unir esses dois diagramas, ia se tornar um diagrama só. Então, a união de dois conjuntos se torna apenas um conjunto maior. Vamos ver agora interseção de conjuntos. Diz assim: dado dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, a interseção de A com B, no caso é representado por esse símbolo aqui, é o conjunto formado pelos elementos que pertencem simultaneamente a A e a B. O que significa pertencer simultaneamente a A e B? Ou seja, que aparece tanto em A como em B. A gente pode dizer assim, ó, que A interseção com B é igual X, tal que X pertence a A e X também pertence a B. Vamos dar um exemplo?
o conjunto A. O conjunto A, vamos colocar aqui que o conjunto A é 2, 4 e 6. O conjunto B é 1, 2, 3 e 4. Aí eu pergunto para vocês agora, e a interseção de A com B? Qual vai ser a interseção de A com B? A interseção com B vai ser igual os elementos que repetem em A e que repetem em B. Se a gente observar aqui, ó, apenas o 2 e o 4 repete tanto em A como também repete em B. Então, essa é a nossa interseção. É os elementos que repetem simultaneamente nos dois conjuntos. Ok? Vamos dar mais um exemplo. O conjunto C. O conjunto C, ele é composto por 0, 1 e 3. Aí eu pergunto o seguinte para vocês, qual é a interseção de A com C? Interseção de A com C. Aí vocês olham, aqui tem o 2, tem o 4, tem o 6. Mas aqui não tem nenhum 2, nem o 4 e nem o 6. Percebe que no conjunto A e no conjunto C, nenhum elemento se repete? Ou seja, não tem interseção. Então, se não tem interseção, a nossa resposta é conjunto vazio. Pode ser representado assim, ou pode ser representado dessa maneira aqui, ó. Conjunto vazio. E se a gente fosse representar isso em diagrama? O conjunto A com o conjunto B. Então, vamos desenhar aqui. Está aqui o conjunto A e está aqui o nosso conjunto B. Vamos colocar aqui, conjunto A, conjunto B. A interseção de A com B é justamente a parte que repete. Então, a parte que repete é essa parte aqui, ó, do meio. Certo? Só essa parte que nos interessa. Então, a interseção de A com B é todos os elementos que repetem em A e que repetem em B. Diferença entre conjuntos. Vamos analisar. Dados os conjuntos A, que tem os elementos 0, 1, 3, 6, 8 e 9, e o conjunto B, que temos os elementos 1, 4, 9 e 10, podemos escrever o conjunto A diferente de B. Diferença é representado por esse símbolo, formado pelos elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Percebe? Que a gente vai olhar para A e ver o que tem de diferente em B. Ou seja, então, a gente olha aqui e analisa. O 0 tem A, não tem B. Então, é diferente. Então, está aqui, ó. O 1. O 1 tem A, mas também tem B. Se tem, é igual, não é diferente. Então, vamos para o 3. O 3 temos no conjunto A. O 3 tem B? Não tem. Então, é a diferença. O 3 também. O 6 tem A e não tem B. Então, também é diferente. E o 8 tem A e não tem B. O 9 tem ambos. Então, não é diferente. Então, a gente só pega a diferença, no caso aqui, a gente só pega a diferença de A para B, que é essa. E se eu perguntasse para vocês o contrário? A diferença de B para A. Qual seria a diferença de B para A? Veja que agora eu vou olhar para B e ver o que tem de diferente em A. Por exemplo, o 1, a gente já viu que tem em A, então não é diferente em B. O 4, olha só, o 4 tem em B, mas não tem em A, então isso aqui é diferente em B.
O 9, vimos que repete. O 10 aparece em B, mas não aparece em A. Então, a diferença de B para A, aqui no caso, vai ser 4 e 10. E se os dois conjuntos forem iguais? Por exemplo, vou pegar um conjunto aqui bem simples. O conjunto A é 1 e 2. Beleza? O conjunto B é 2 e 1. Aí eu pergunto para vocês, qual é a diferença de A para B? A gente percebe que apenas a ordem ela está trocada, né? Ali, só que a ordem não nos interessa. A gente sabe que o conjunto é o mesmo, pois tem os mesmos elementos. Então, se repete tanto em A e repete em B, os conjuntos são iguais, isso significa que não há diferença, ou seja, conjunto vazio. E se a gente fosse representar isso aqui em forma de diagrama? Temos o conjunto A, está aqui o nosso conjunto A. Temos o nosso conjunto B. Aqui é o nosso conjunto B. A gente lembra que o meio aqui é a interseção. Então, ou seja, a interseção não vai nos interessar. Então, no caso aqui, A diferente de B seria só essa parte aqui, ó, que eu estou pintando. De azul. Ok? A nossa diferença de A para B. E se eu pergunto ao contrário, né? Se eu pergunto ao contrário, eu vou colocar aqui de verde. A diferença de B para A é justamente essa parte aqui, ó. A diferença de B para A. Então, a aula de hoje foi essa a respeito de operações com conjuntos. Bom, se vocês gostaram, continue acompanhando os nossos vídeos aqui no canal. Futuramente terão mais aulas, então fiquem atentos. Até a próxima!